Queridos irmãos, hoje nós daremos início a uma série de exposições no Antigo Testamento. Nós encerramos o livro de Ruth, conforme os irmãos sabem, estão acostumados. Nós pregamos sequenciado em um livro do Antigo e um livro do Novo. Nós estamos caminhando na Epístola de Paulo aos Filipenses e a nossa última pregação no Antigo Testamento nós encerramos o livro de Ruth. E hoje nós começaremos uma nova caminhada, uma nova jornada em um livro do Antigo Testamento. Eu peço que, por gentileza, você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias. Faz o seguinte, se você está com alguma dificuldade de achar, vai em Mateus, vai voltando algumas páginas, você chega em Malaquias. Ele é o último profeta do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento. Nós veremos hoje apenas os versículos 1 até o 5. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, os versículos 1 ao 5. Malaquias 1 ao 5, eis que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Oremos, queridos. Bondoso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que é te cultuar, podermos cantar a Ti, podermos orar ao Senhor, e é um privilégio ainda especial podermos ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra. E nós te rogamos que nesse momento de serviço de culto ao Senhor, o Senhor se apiede de nós, que o Senhor não apenas abra a nossa compreensão, mas que o Senhor abra o nosso coração para podermos guardar as verdades expostas aqui na Tua palavra. Nós confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor é o nosso bom pastor, e o Senhor é aquele que há de conduzir a nossa vida por meio da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, ao lermos o livro do profeta Malaquias, vemos que a instrução sobre o culto é um dos temas centrais de todo esse livro. Interessante vermos isso, porque alguns pensam que o Antigo Testamento não tem muito a nos ensinar sobre culto. Afinal de contas, o sistema cultico presente no Antigo Testamento se consistia em diversos ritos que foram abolidos com a obra perfeita e definitiva de Cristo na cruz. Apesar de tal perspectiva, podemos ver nas admoestações dadas pelo profeta Malaquias algumas orientações a respeito do culto, que servem para os crentes de todas as épocas e todos os lugares, e naturalmente servem para nós. Através do livro do profeta Malaquias, aprendemos sobre o culto, por exemplo, a centralidade de Deus no culto. Não é o homem, não é o sentimento do homem o centro do culto. Outra coisa que podemos destacar, que é exposta aqui no livro de profeta Malaquias, é que nós devemos cultuar a Deus pelas razões corretas. Não apenas da forma correta, mas também pelas razões corretas. Vemos também a relação entre a vida diária e o culto. Eu não posso ser uma pessoa que no culto sou de um jeito, enquanto durante a minha semana eu vivo de uma forma completamente distante do Senhor. Mas vemos também aqui nesse livro a necessidade de cultuarmos a Deus segundo a revelação dele, e não segundo a nossa criatividade. Podemos ver com isso que o livro de Malaquias nos traz princípios que devem estar presentes no culto da Igreja de Cristo Jesus. E se analisarmos cuidadosamente, veremos que os dias de Malaquias, os dias em que ele escreveu, são bem parecidos com os nossos. Pois ele exerceu seu ministério profético em um contexto em que adorar a Deus parecia não fazer diferença visível na vida dos que buscam constantemente os locais de culto ao Senhor. Parece que vir à igreja todo domingo não faz diferença nenhuma na vida de algumas pessoas, e era assim nos dias do profeta Malaquias. Tanto fazia ir para a igreja como não ir.
O fato é que durante a semana a minha vida era distante do Senhor. Malaquias escreveu para um povo que vivia um contexto de intenso desânimo para com a vida com Deus. Mas qual era o motivo desse desânimo? Deus, através das mãos dos babilônicos, havia mandado Israel para o cativeiro, cerca de 600 ou 500 anos antes de Cristo. Isso se deu devido à idolatria e à falta de arrependimento do povo do Reino do Sul, de Judá. E esse período do cativeiro durou mais do que 70 anos, aproximadamente 70 anos, algo em torno de 77 anos. E depois desse período, eles, pela graça e mover de Deus, voltaram então para a Terra Prometida. E esse evento histórico é registrado lá nos livros de Esdras, que foi o líder religioso do povo no processo de volta para a Terra Prometida, e também no livro de Neemias, que foi o líder político, aquele que fez toda a articulação política para que eles pudessem voltar e restabelecer ali na terra como nação, como povo de Deus. Então o livro de Malaquias, ele foi produzido provavelmente cerca de 100 anos após essa libertação do exílio da Babilônia, no momento em que os persas se tornaram a grande potência sobre os judeus e sobre aquela região ali do Mediterrâneo. Vemos com isso que esta mensagem foi entregue aos judeus que viviam depois da época de Esdras e Neemias. A título de informação, o Antigo Testamento apresenta 3 profetas que escreveram após o cativeiro babilônico: Ageu e Zacarias, que são os livros logos que antecedem o livro de Malaquias, e que eles possivelmente foram contemporâneos, Ageu e Zacarias. Possivelmente o profeta Ageu teve um ministério bem rápido e depois já começou o ministério do profeta Zacarias, e eles atuaram ali pouco tempo depois que o povo tinha retornado do cativeiro babilônico e já estava desestimulado no serviço ao Senhor. Já Malaquias escreve provavelmente 100 anos após o retorno deles do cativeiro babilônico, ou talvez 100 anos depois do ministério de Ageu e de Zacarias. Então, cerca de depois de 100 anos decorridos, vemos que a empolgação devido ao retorno para a Terra Prometida já havia se arrefecido no meio do povo de Deus. No momento de retorno para a Terra Prometida, os judeus pensaram que eles haviam chegado em um grande tempo para eles, em que as profecias sobre um momento maravilhoso estavam sobre eles. Apesar dessa crença, 100 anos depois desse retorno, o povo vivia em extrema pobreza. Mas também eles tinham que se submeter ao domínio de um povo inimigo, dos persas, pagando altos impostos aos persas e sem ver ainda as profecias se cumprirem. Eles esperavam que se cumprissem algumas profecias, por exemplo, da plena restauração da terra, tal como é descrito lá em Jeremias, capítulo 30, os versículos 1 a 4. O texto diz o seguinte: palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Apesar dessa profecia, eles continuavam sem a plena restauração da posse da terra, porque eles, ao voltarem para a região ali de Judá, apenas parte da terra havia voltado para o domínio do povo de Deus. E pode ser destacado também as profecias a respeito da construção de um templo glorioso, em que eles tinham uma grande expectativa. Lembram-se de Ageu, capítulo 2, versículo 9? 100 anos antes do ministério do profeta Malaquias, em que o texto diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou, por exemplo, o livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, uma referência ao templo de Deus. Repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Então os judeus tinham uma grande expectativa em relação ao novo templo por causa dessas profecias. O templo, na época do rei Herodes, sim, sofreu uma grande reforma, mas na época de Malaquias ainda era muito pequeno diante da glória que o templo de Salomão tinha. Mas o problema não estava apenas no templo, mas também nos cultos oferecidos no templo. Estes eram marcados por um formalismo vazio, onde sacerdotes se encontravam completamente desmotivados. Vemos assim um povo que, mesmo tendo as profecias
estava sem esperança, desmotivado, por teoricamente não estar vendo o cumprimento dessas profecias. As profecias não se cumprindo a respeito da posse da terra, do templo restaurado, tudo isso desanimou o povo de Deus. A consequência disso foi que os sacerdotes também se desmotivaram para o serviço que tinham e começaram a permitir no culto práticas condenadas pela lei de Deus. Isso fez com que o coração do povo não estivesse mais no culto e eles voltaram-se então para suas prioridades pessoais. Diante desse contexto, o papel de Malaquias é chamar ao arrependimento, primeiro o povo da aliança, mas também, de maneira especial, os sacerdotes. Esse livro, queridos, se mostra muito importante para nós, diante do fato dele admoestar aqueles que cultuam e que conduzem o povo de Deus no culto a obedecerem a Deus na adoração que eles prestam ao Senhor. Diferente dos dias do profeta Malaquias, em que havia o estabelecimento de sacerdote, do sumo sacerdote e de sacerdotes, nos nossos dias, nós somos o sacerdócio real. Nós defendemos, como reformados, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, à medida que lemos esse texto e vemos o erro dos sacerdotes, nós precisamos também perceber os nossos próprios erros, como sacerdotes de Deus, como aqueles que chegam na presença de Deus e oferecem um culto a Deus. Não é apenas para olharmos para aqueles dias e dizermos: meu Deus, como esse povo é louco, como esse povo tinha esquecido a adoração ao Senhor. O papel desse texto é olharmos e vermos: eu tenho esquecido o que é o culto ao Senhor. Eu tenho me afastado daquilo que a palavra de Deus ensina a respeito de culto. Meus queridos, esse livro do profeta Malaquias nos fala hoje. O livro do profeta Malaquias quer restaurar o nosso sacerdócio. O sacerdócio de pessoas que estão desanimadas por dificuldades, por lutas, mas que precisam estar firmes na presença de Deus. Entremos então no nosso texto, versículo 1. Encontramos uma espécie de prefácio do livro do profeta Malaquias. Vejam comigo, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Já nesta introdução do livro, fica claro que a mensagem dele não foi algo inventado. Não foi uma mensagem inventada por Malaquias, pois esse era apenas um mensageiro de Deus. Afinal de contas, o nome Malaquias significa, no hebraico, meu mensageiro. A mensagem, então, não é de Malaquias. Ele é apenas o mensageiro, aquele que entrega a mensagem de Deus. Aqui não temos muitas informações sobre Malaquias. E é interessante perceber que é geralmente o que acontece no livro dos profetas, logo no início, que eles se apresentam indicando quem é o seu pai. Fulano, filho de Cicrano, não é isso? Se referindo assim à família que eles pertenciam. Mas isso não ocorre no caso do profeta Malaquias. Alguns dizem que possivelmente, pela crítica e plena consciência do erro do ministério dos sacerdotes, talvez Malaquias fosse da tribo de Levi, eram daqueles que estavam ali dentro do templo, mas nós não temos como afirmar isso categoricamente. Sobre ele podemos afirmar de maneira bem correta, primeiro, o seu nome, Malaquias, e segundo, que ele foi um profeta que atuou cerca de 100 anos após o retorno do cativeiro babilônico. E a palavra trazida por Malaquias não foi uma palavra nada fácil, porque era uma sentença, percebam, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Queridos, não é fácil você dizer para outra pessoa o seguinte: você está sentenciado a isso. E mais, você não foi a pessoa que deu a sentença, você não é o juiz. Você é apenas que comunica aquilo que o Supremo Juiz já disse. Então, a palavra utilizada aqui para sentença, talvez em outra tradução que você tem aí, você vai perceber que é o mesmo que peso. Então, ela pode ser entendida literalmente como peso, um fardo ou uma carga de Deus contra Israel. Ok, mas essa palavra era um peso para quem? Primeiro, essa palavra era um peso para quem pregava, porque ela era uma palavra, um peso, dito por intermédio de Malaquias. Ele falava, queridos, aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Malaquias coloca o dedo na ferida. E geralmente, quem fala
procura agradar os seus ouvintes e ser aplaudido. Meus queridos, como seria bom poder vir aqui todo domingo e só dizer coisa bonita para vocês. Vocês são cabeça, não são cauda. Vocês são um sacerdócio real. Você é um povo bonito, um povo cheiroso. Seria tão bom dizer isso. Mas muitas vezes, queridos, os profetas de Deus são chamados para dizer isso é pecado. Isso é errado. E a consequência, muitas vezes, é que as pessoas vão odiar o profeta, não por causa do profeta. E o profeta tem que estar em paz com isso. Lembram-se quando Samuel foi rejeitado? Deus diz, olha, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então, quando o profeta ele é fiel àquilo que Deus diz, prega, e mesmo assim a consequência disso é o ódio em relação a ele, que seja. Não é a minha palavra, mas não deixa de ser um peso. E esse peso era um peso também, essa palavra era um peso na vida de Malaquias. Certamente, a resposta do povo diante do que ele fala, não seria as melhores. Porque quem gosta de ter os seus pecados expostos? No caso de Malaquias, isso ainda se agravava. Porque muitas vezes é uma pessoa que se levanta como nosso inimigo. Mas no caso das palavras de Malaquias, é uma nação inteira. Imagine um povo inteiro, o seu povo te odiar. Porque você está tocando na ferida, você está falando aquilo que o povo não quer ouvir. Mas esse era um peso de Deus também contra os ouvintes. Essa mensagem, segundo o próprio texto, é contra Israel. Certamente, queridos, não gostaríamos de ser admoestados assim publicamente. Mas no caso de Israel, os seus pecados eram expostos. E eles viam que estavam sendo rejeitados por Deus. O alvo desse peso ou sentença era o próprio povo de Deus, Israel. Com todos os defeitos que são citados aqui, todos os pecados que são citados aqui, que nós ainda veremos, que são pecados seríssimos, graves, eles ainda eram um povo de Deus na antiga aliança. O povo de Deus é sempre um povo meio zoado, tá? É sempre um povo meio estranho. Tem algumas coisas que quando você chega de perto dá vontade de correr, mas continua sendo o povo de Deus. Podemos nos identificar com esse povo, porque somos a continuidade histórica deles. O mesmo Deus que falou por meio do profeta Malaquias àquele povo, é o Deus que fala conosco. Nós somos a continuidade desse povo. E com isso podemos entender que essas palavras do Senhor se aplicam contra todo o seu povo, de todas as épocas, quando eles profanam o culto ao Senhor e servem ao Senhor sem interesse de coração. A partir do versículo 2, vemos que começa a se apresentar no texto uma estrutura de diálogo. E aqui é importante eu falar um pouco da estrutura textual do livro do profeta Malaquias. Essa estrutura, a qual eu me refiro, ela se repete 6 vezes aqui no livro do profeta Malaquias. E isso distingue o texto de Malaquias dos demais profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel falavam assim diz o Senhor. Mas Malaquias, a estrutura do livro de Malaquias é diferente, porque aqui ele se apresenta como um mediador de um diálogo entre Deus e o seu povo. E essa estrutura de diálogo se apresenta assim. Primeiro, vocês vão perceber várias vezes no livro, tá? Então grava essa estrutura aí. Primeiro, uma declaração de Deus. Deus fala uma coisa. Depois, o povo questiona Deus de acordo com aquilo que ele acabou de falar. E geralmente, ele faz um questionamento com desdém ou incredulidade. E em terceiro lugar, Deus responde refutando o argumento do povo, tá? Então, primeiro, Deus fala, o povo responde com cinismo e, por fim, Deus responde o cinismo do povo. Vejamos então o versículo 2. O texto começa apresentando a declaração de Deus para o seu povo. O texto diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Queridos, apesar dessa palavra ser um peso, uma sentença de Deus contra o seu povo, ela começa como uma declaração de amor de Deus pelo seu povo. Já pensou? É uma sentença, mas é uma sentença falada com amor. Imagine que Malaquias diz, olha, isso que eu vou falar é uma sentença de Deus. E Deus tem uma coisa para falar contra vocês. A primeira coisa que ele tem para dizer é, eu amo vocês. Eu vos tenho amado. Percebam que o que motiva Deus a corrigir o seu povo nunca é a ira por si só, mas é o amor. Porque Deus disciplina aqueles a quem ele ama.
ele corrige aquele a quem ele ama. Então, todas as vezes em que há uma disciplina da parte de Deus para conosco, todas as vezes em que Deus diz, não faça isso, não é porque Deus odeia a gente, é pelo contrário, é porque Ele nos ama. Se Deus odiasse a gente, Ele simplesmente nos deixava soltos, para que fôssemos caminhando em direção ao precipício. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecado, nos trouxe vida em Cristo Jesus. Ele diz, eu amo vocês, eu quero que vocês mudem, e o motivo disso é porque eu amo vocês. E percebam que a palavra que ele diz aqui para amado é, eu vos tenho amado. A ideia é que Deus não apenas amou esse povo um dia, mas que Ele ama continuamente. Eu tenho amado vocês constantemente. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, eu sempre amei vocês. E ao falar isso, Deus estava mostrando que seu amor por Israel, por aquele povo, era um amor muito antigo, que começa na escolha soberana de tirar Abraão de Ur dos Caldeus, um homem que vivia em uma região pagã, e Deus simplesmente chama-o e estabelece uma aliança com ele. E como descendentes de Abraão, eles receberam uma lei, receberam as promessas, e ao olhar para a sua história, eles poderiam perceber isso, que foram abençoados e amados por Deus durante toda a história. Aqui é como se Deus estivesse chamando eles à reflexão. Vejam se essa não é a verdade. Se eu não tenho amado vocês, primeiro quando eu chamei Abraão, quando eu tirei vocês do Egito, quando eu dei a terra prometida para vocês, quando eu estabeleci um rei segundo o meu coração para vocês, quantas vezes eu mandei profetas para vocês, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Com isso vemos que apesar de ser uma admoestação de Deus em relação ao seu povo, ela estava sendo feita com base no amor eterno de Deus. O Senhor estava admoestando eles com base no seu amor. E era justamente a mensagem que eles precisavam ouvir. Imaginem, em uma situação de desânimo, de serem subjugados pelos persas, de estarem em uma condição de pobreza, tudo o que eles precisavam ouvir de Deus é, eu amo vocês. E geralmente quando a gente está desanimado, qual a melhor coisa para a gente ouvir? É ouvir de Deus, eu amo você. Eu tenho uma aliança com você. Mas então vem a resposta do povo, em forma de questionamento. Segunda parte do versículo 2. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Após declarar o seu amor pelo povo, é exposta então a resposta do povo em relação à declaração de Deus. Em vez de Deus ouvir uma resposta positiva, tal como nós também te amamos, Deus é inquirido cinicamente sobre o que ele tem amado diante da situação de crise em que eles viviam. Imagine, faz o teste. Chega lá para sua esposa, diz, fulana, eu lhe amo. Aí ela chega para você, que amor é esse? Amado em quê? Tá me fazendo de besta? Já pensou, irmãos? Quando você diz, fulano, eu te amo, tudo que você espera, eu também te amo, né? Mas não foi isso que Deus ouviu. O que Deus ouviu foi, você tem me amado em quê? Importa ser crente? Do que adiantou? Que amor é esse? Que amor é esse que as promessas não se cumprem? Que amor é esse que permite que passemos por tantas dificuldades financeiras? E que amor é esse que outros povos, os persas, têm poder sobre nós? Esse questionamento do povo é o mesmo que muitas vezes invade o nosso coração. Não pense que isso é uma ação apenas desse povo. Muitas vezes, queridos, chegamos na igreja, ouvimos a pregação, lemos a Bíblia e vemos declarações grandiosas de Deus, do amor dele em relação a nós. Mas muitas vezes acontece que agimos como os israelitas nos tempos de Malaquias. Dizemos, o que o Senhor tem me amado? Olha, meu carro furou o pneu. O motor bateu. O dinheiro está curto. Que amor é esse, Deus? Isso porque geralmente medimos o amor de Deus com base nas bênçãos materiais que Ele tem nos dado.
ou pelo fato de estar tudo bem na nossa vida. Se está tudo bem, se está dando tudo certo, aí sim Deus me ama. Mas deu uma coisinha errada, Deus se levantou contra mim, hein? Chutei na cruz? O que eu fiz? Cuspi na cruz? Tirei pedra na cruz? Foi o que eu fiz? Se eu me odeio agora? Pensamos, a minha vida está uma bagunça, estou doente, meu casamento está uma confusão, meus filhos não me respeitam, perdi o emprego, não tenho dinheiro para nada. Como que Deus me ama? E então, no finalzinho do versículo 2 e versículo 3, Deus passa a responder o questionamento do povo. Vejam comigo o finalzinho do versículo 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Vemos aqui Deus começando a responder o questionamento do seu povo. Parece uma resposta que aparentemente não tem ligação nenhuma com o questionamento do povo. Porque eles questionam sobre o amor de Deus. Se o Senhor me ama, ele diz, olha, eu não amei Jacó, não aborreci Esaú. E aí? Não está me dizendo nada, né? O que para eles, queridos, esse amor, o amor de Deus teria que redundar em bênçãos materiais. E Deus mostra o seu amor para com seu povo através de uma doutrina que muitas vezes tratamos de qualquer jeito, sem a devida atenção, que é a doutrina da predestinação. Em que o Senhor tem nos amado? Porque eu predestinei vocês. Porque eu separei vocês. Deus está respondendo, o fato de eu ter escolhido vocês para que pudessem desfrutar do benefício de estar em aliança comigo, onde vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, é resposta para o seu questionamento. Em que o Senhor tem nos amado? Ele nos ama porque Ele nos salvou em Cristo. Ele nos ama porque Ele nos tirou do lamaçal de pecados. Porque Ele nos predestinou em meio a uma multidão de perdidos. Deus mostra que bastava que o povo olhasse para a sua história para perceber o amor deles para com eles. O Senhor os havia predestinado como seu povo sem que eles tivessem nenhum tipo de mérito. A escolha de Jacó e não de Esaú é prova do amor de Deus. O Senhor diz, amei Jacó e aborrecia Esaú. Deus poderia, queridos, ter odiado Jacó e escolhido Esaú. Seria bem mais vantajoso para Deus amar Esaú. Ele era o irmão mais velho, mais forte do que Jacó. Mas ainda quando eles estavam no ventre da sua mãe, Deus escolheu Jacó, sem que ele tivesse feito nenhum bem ou mal. Não é isso que nos diz Romanos 9, versículos 9 a 16, que mostra claramente a predestinação de Jacó e a preterição de Esaú? Diz o apóstolo Paulo, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Nesse texto fica claro, não apenas a soberania de Deus para escolher o seu povo, mas ele também prova o seu amor para com eles. E não há maior prova do amor de Deus por seu povo do que o fato de que ele escolheu esse povo imerecidamente. Lembram-se de Deuteronômio 7, versículos 7 e 8? Quando Deus fala para os descendentes de Jacó, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Meus irmãos, até hoje, pega um mapa do mundo, vê o tamanho do território de Israel. É um negócio minúsculo. Imagina naquela época, o território ainda reduzido, um mundo enorme, quantos lugares poderosos, quantos lugares bonitos,
E Deus pega o povo pequeno que estava ali para dizer: esse é o meu povo. Eu escolho esse povo para mim. Deus escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento. E queridos, nós, como igreja de Cristo, somos a continuação deste povo eleito. E essa é uma verdade que se aplica a nós, povo do Novo Testamento. O amor de Deus se revela a nós através da predestinação. Tem gente muito mais esperto do que os crentes. Tem gente muito mais importante do que os crentes. Às vezes a gente fica querendo, como eu queria que fulano importante se convertesse. Deus não precisa que o fulano todo-poderoso, rico, se converta. Porque o poder é dele, a glória é dele. É ele que escolhe um povo estranho mesmo. É ele que escolhe um povo fraco, as suas ovelhas, porque é ele que protege. É ele que disciplina e é ele que dá a terra novamente. E nós somos a continuação desse povo, um povo eleito. E queridos, nós não podemos medir o amor de Deus pelas bênçãos temporais que recebemos. Não pense que Deus te ama porque você tem dinheiro no banco, por causa da sua posição social, porque está tudo bem na sua casa, porque você não tem problema. A grande pergunta é: em que Deus tem me amado se Ele me predestinou? Se Ele transformou a minha vida por meio do Evangelho de Cristo? Essa é a grande evidência do amor de Deus. Vejam o apóstolo Paulo, um homem amado por Deus, mas um homem que sofreu o tempo todo. Estevão, um homem que foi recebido de pé pelo Rei da Glória, estava sendo apedrejado. Queridos, como saber que Deus me ama? Se de fato eu entendo que Cristo é meu Salvador. Se eu entendo que antes da fundação do mundo, Ele me chamou com uma vocação eficaz. Se Ele me chamou para Ele, se Ele me regenerou, se Ele me transformou. Nisso eu posso dizer: Deus me ama. Se por um lado Deus provou o seu amor pelos israelitas, como foi que ficou a condição dos descendentes de Esaú, a quem Ele aborreceu? E aqui Ele apresenta a comparação. Deus mostra, a partir do versículo 3, para Israel, a condição daqueles que de fato não têm um amor dele sobre si. Vejam comigo o versículo 3. Eu, porém, aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ao falar isso, Deus faz referência ao fato dos edomitas, os descendentes de Esaú, que moravam em montes, tá? Ele fala aqui, né? Fiz dos montes uma assolação. Os edomitas moravam em montes, conforme descrito lá em Gênesis 25, 27 até o 30. Eles sofreram também invasões dos babilônicos. De maneira concomitante, quando o Império Babilônico era o maior império ali daquela época, antes dos persas, eles invadiram o Reino do Sul, invadiram Judá. Mas não só Judá, eles invadiram também Edom, os descendentes de Esaú. Eles haviam sido forçados a sair da sua terra. Ou seja, os descendentes de Esaú permaneciam desajolados, lojados da sua terra, diferente de Israel, que havia voltado para a sua terra. Isso era algo que Israel tinha que perceber. Nessa época, os edomitas já não existiam como povo, enquanto Israel, mesmo diante dos desterro babilônico, continuava existindo. O ponto de Deus é o seguinte: vocês estão de volta na sua terra, não estão? Ok. Lembram-se dos irmãos de vocês, os edomitas? Pois é, eles voltaram para a terra deles? Não. Até hoje, queridos. Cadê o povo de Edom? Cadê os descendentes de Esaú? Ninguém sabe. Esse povo acabou. Esse povo simplesmente foi completamente aniquilado. A gente não tem ideia de onde esse povo foi parar. Mas os judeus existem até hoje. Estão lá até hoje. Então, meus queridos, isso era algo que Israel tinha que perceber. Os edomitas foram subjugados de maneira definitiva, enquanto eles foram restaurados. A palavra aborrecer aqui, queridos, vejam como ele fala. Eu aborrecia Esaú. É uma palavra tão forte que o texto hebraico traz a ideia também de odiar. Então, o contraste aqui é o seguinte: Deus odiou a Esaú e amou a Israel.
Isso mostra que Deus não ama todo mundo, não, tá? Você sai dizendo aí, Jesus te ama. Você não sabe, tá? Ele odiou Edom. Por isso, nós devemos entender exatamente que há um povo sobre o qual está o amor de Deus. O amor pactual. O amor que não quebra. O amor do Deus que nos corrige. Mas sobre outro povo, há o ódio de Deus. Há o aborrecer-se de Deus. A prova disso é a forma graciosa com que ele fez que Israel voltasse para sua terra, sem nenhum tipo de mérito pessoal, de uma maneira completamente improvável, sem nenhuma guerra, sem nenhuma luta deles. E essa verdade se aplica também a nós, povo da nova aliança. Deus fez isso conosco, porque em Cristo, sem nenhum mérito, ele também nos tirou do cativeiro. Deus nos tirou do cativeiro do pecado, Deus nos tirou do cativeiro de Satanás, e ele nos conduz de novo para uma terra. Não a terra que mana leite e mel, mas a terra onde habita a justiça. Não a Jerusalém em que os homens tinham que, com um lado, ter uma espada e no outro reconstruir os muros. Mas ele nos conduz para a cidade que ele mesmo construiu. Onde não é a força do braço humano, não é a nossa habilidade que constrói essa cidade. Ele nos tira do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E podemos ter a certeza de que a terra que nos é prometida, nenhum homem pode nos tirar de lá. Depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, mais uma vez os romanos tiraram ele de lá. Mas ninguém pode nos tirar dessa nova terra, novos céus e nova terra. Diferente do que aconteceu com Edom, que eles sumiram. Nós viveremos por toda a eternidade como filho de Deus, como povo que foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus. No versículo 4, o texto ainda nos diz o seguinte, a respeito desse aborrecer de Deus em relação aos edomitas. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Apesar da condição de estarem longe da sua terra, parece que os edomitas, de alguma maneira, naquele período, ainda tinham confiança que iriam reedificar a terra deles. Porque, porém, Deus fala que mesmo que Edom seja reerguida, ela seria destruída, porque ele mesmo faria isso. Veja como ele fala, ó, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar tudo, as ruínas, então o Senhor dos Exércitos diz, eles vão reconstruir, tudo bem. Só que o que você vai fazer? O que Deus vai fazer? Eu destruirei. Você já fez buraco perto da praia? Quando é criança faz, né? Vai fazendo aquele buraco, aquele castelo, daqui a pouco vem a onda. Desfez tudo, né? Aí você faz tudo de novo. Aí vem a onda, derruba de novo. O que Deus está dizendo é, o que eles fizerem, eu vou derrubar. Meus queridos, precisamos lembrar de Romanos 8:31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta que nós não podemos deixar de fazer em contrapartida é, mas se Deus foi contra nós, quem pode nos auxiliar? Se Deus está dizendo, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo, quem pode fazer alguma coisa por esse povo? Deus está dizendo, ainda que os descendentes de Esaú reconstruam as suas cidades, eu tornarei a destruir. E o motivo para isso é que Deus estava irado para sempre contra esse povo. Ele diz ainda, ó, será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se por um lado vemos Israel sendo reedificada por causa do amor de Deus, por outro vemos Edom sendo condenada à destruição perpetualmente por ser alvo da ira de Deus. E essa resposta de Deus, dada do versículo 2 até o versículo 4, deixa claro que Deus escolhe soberanamente, por amor e gratuitamente, aqueles que não são seu povo. E ao nos escolher, ele assegura a entrada e permanência em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e de lá nós não seremos retirados jamais. Queridos, por mais que os problemas venham, e eles vêm sobre todos,
podemos saber que somos povo de Deus. Povo que Deus ama, que Deus tem amado. Os problemas têm um papel, sim, na nossa vida, de nos mostrar que a terra prometida não é aqui. O lugar onde você vai viver tranquilo, em que não vai ter doença, em que não vai ter falta de dinheiro, em que não vai ter dificuldade, não é aqui. Meus queridos, nas dificuldades, devemos descansar, não na expectativa de que tudo seja resolvido, mas no amor de Deus. No dia difícil, lembre-se, Deus me amou. Deus me escolheu por meio do seu Filho. E Ele me promete que vai me levar para uma terra que não vai ser destruída. Uma terra que Ele mesmo levanta. Somos o povo que Deus resolveu amar para sempre. E a maior expressão desse amor foi revelado em Cristo morrendo na cruz para que pudéssemos herdar a vida eterna. No versículo 5, encerrando então o nosso texto, o Senhor conclui a sua resposta para o povo afirmando: os vossos olhos o verão. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver, tá? Que esse povo nunca mais vai se levantar. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Aqui o Senhor faz uma promessa futura aos seus servos: os vossos olhos verão. O que eles veriam? Primeiro, a prova do amor de Deus para com o seu povo. Versículo 2. Eu vos tenho amado, e vocês vão ver, eu vou dar prova para vocês do meu amor. Mas em segundo lugar, eles veriam a condenação do povo a quem ele rejeita. E o mesmo acontecerá conosco. Os vossos olhos verão. Os nossos olhos verão a manifestação do amor de Deus por aqueles que morreram em Cristo. E os nossos olhos verão o juízo de Deus sobre todos aqueles que estão debaixo do aborrecimento de Deus. Assim, o Senhor conclui a sua resposta, falando que quando ele destruir os ímpios e trouxer a glória para os seus servos, veremos o quanto que ele é soberano sobre toda a terra. A vontade de Deus se estabelece sobre crentes e descrentes. A vontade de Deus se estabelece sobre os descendentes de Jacó, mas também sobre os descendentes de Esaú. Às vezes, pensamos que Deus tem um controle apenas sobre os crentes, mas Ele é Senhor e será glorificado sobre crentes e descrentes. Podemos ver no futuro que o Senhor também é grande fora dos limites de Israel. O Senhor também é grande fora dos limites da igreja. E podemos ter a expectativa que na volta de Cristo, ao invés de falarmos em que Deus nos amou, iremos falar: grande é o Senhor que nos amou em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. O que você responde? Você diz: não, não é bem assim. Ou você diz: Senhor, eu também te amo. Ou você diz como Pedro: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, porque você sabe quantas vezes o traiu. O mesmo Senhor que se apresentou diante de Pedro, se apresenta hoje diante de você, dizendo: eu vos tenho amado. Você me ama? Que você, nessa noite, possa reconhecer o amor desse Deus por meio do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Que você se apegue a esse amor glorioso, esse amor salvador, esse amor transformador de Deus em Cristo Jesus. E diga que toda a honra e toda a glória é dado ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Eu quero concluir a nossa exposição trazendo algumas lições, 4 aplicações direto para nós. Primeira lição que devemos tirar aqui desse texto é que às vezes temos pensado da seguinte forma, que Deus tem nos amado diante dos problemas que temos vivido. Queridos, devemos lembrar que os grandes servos de Deus foram difamados, alguns decapitados, outros queimados vivos, outros cerrados ao meio. Homens, segundo o autor aos Hebreus, dos quais o mundo não era digno. E muitos são servos de Deus que hoje, mesmo sendo parte do povo amado pelo Senhor, vive aflição e sofrimento.
Mas o Senhor faz tudo isso, as lutas do tempo presente, e nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Toda a luta que passamos é para que aprendamos que nossa paz e riqueza se consiste em termos as nossas vidas na mão de Deus. A nossa grande paz é Jesus. A nossa grande riqueza é Jesus. Aquele que nos dará uma terra em herança é Jesus. O seu verdadeiro marido, a sua verdadeira esposa é Jesus. Ele é o nosso tudo. Por isso, nunca questione cinicamente o amor de Deus por você. Não meçam o amor de Deus por vocês, tendo como base os seus sofrimentos. Ele faz com que passemos por lutas aqui, não por maldade, mas que ainda aqui almejemos por outra terra, a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Em segundo lugar, devemos saber que se quisermos ter certeza do amor de Deus, devemos estar atentos ao fato dele nos ter escolhido em Cristo. Não somos parte do povo que Deus odiou para sempre, queridos. Deixa eu lhe dizer, hoje à noite, você poderia estar num bar, tropeçando as pernas. Você poderia estar praticando todo tipo de imoralidade. Você poderia estar completamente perdido, sem rumo, em uma angústia de alma, em uma depressão infernal, sem saber em quem confiar, no que se segurar. Mas Deus, Ele chega para você nessa noite e se apresenta como Salvador. Você pode, nessa noite, ter a certeza de que Deus te ama por causa da pessoa bendita do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. E não é sobre isso que falamos na Páscoa? Ele morreu. Tanto que chamamos da Sexta-feira da Paixão. Não foi paixão, foi amor. Não foi uma paixão que Cristo teve por nós. É o amor. Ele nos amou e nos amou até o fim. Até a morte e morte de cruz. Mas esse mesmo que morreu, ao nos amar, ele também ressuscitou ao terceiro dia. E a nossa confiança é de que esse mesmo Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, ele continua intercedendo por nós, como vimos hoje de manhã na nossa EBD. O nosso sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores e continua intercedendo por nós. E diz, eu vos escolhi. Não foste vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Para você que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, saiba que você hoje faz parte de um povo contra Deus, contra o qual Deus está aborrecido. Lembram-se que a palavra de Malaquias era um peso? Eu falo isso com todo peso. Se você não está debaixo do amor pactual de Deus, Deus está aborrecido contra você. A ira de Deus haverá de vir sobre você. Mas nessa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite que ele diz, arrependa-se, para que o meu juízo não venha sobre você. A terceira aplicação que eu quero trazer para nós é que as verdades que ouvimos até aqui estão intimamente vinculadas ao culto. Queridos, Deus não quer que aqueles que o cultuem cheguem diante dele com questionamentos cínicos a respeito do seu amor. E é possível que cheguemos no momento do culto, abatidos com os problemas que temos passado, e também sendo franco com Deus a respeito da nossa falta de fé, mas o cinismo nunca deve estar presente em nós. Quantas vezes, queridos, chegamos no culto, cantamos junto com o povo de Deus, mas o nosso coração está longe. Chegamos para cantar ao Senhor, mas a nossa semana foi uma semana de pecado deliberado contra Deus. Um cinismo. Deus não precisa do seu culto cínico. Deus não precisa do seu culto cínico. Com isso, queridos, nós podemos entender que o culto ideal, o culto que agrada a Deus, pressupõe pessoas submissas a Ele, pessoas que entendem o amor dEle, e pessoas que, mesmo em meio às dificuldades, lutando contra as circunstâncias e contra o seu próprio pecado, continuam adorando ao Senhor.
continuam amando ao Senhor. Mas em quarto e último lugar, eu quero mais uma vez me referir a você que está conosco, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Saiba que Deus prova o seu amor por nós, por Ele ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. Você pode nessa noite questionar a Deus: Deus, em que você tem me amado? E Ele vai dizer: eu amei vocês quando enviei o meu Filho. E quando eu vos escolhi para que vocês vivessem na luz. E nessa noite, você pode conhecer esse amor eletivo de Deus. Nessa noite, o clamor do peso de Deus chega diante de você, da mensagem de Deus, e a dureza do seu coração pode ser a evidência de que você é alguém contra quem Deus está irado para sempre. Mas hoje, não endureçam seu coração. Quebrante o seu coração na presença de Cristo Jesus, enquanto há tempo, enquanto há esperança. E você vai conhecer o amor de Deus, que excede a todo entendimento. O amor que não depende das circunstâncias em que você está, mas o amor que depende da morte e ressurreição de Cristo, a mesma que lembramos hoje e que celebramos. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, queremos, como teu povo, te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, porque medimos o teu amor por nós, o teu cuidado, o teu carinho por nós, só quando tudo dá certo, segundo a nossa perspectiva. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa por sermos tão reducionistas no que é o teu amor. E nós queremos dizer que nós amamos o Senhor. Nos perdoa pelo nosso amor imperfeito. E pedimos que o Senhor nos aperfeiçoe. Assim como o Senhor tratou do amor imperfeito de Pedro, nos aperfeiçoa também. Que possamos, assim como nosso irmão, sermos fiéis ao Senhor até a morte. Até que chegue o último momento da nossa vida e que possamos dizer: nós te amamos, Jesus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor se entregou por nós. E o que nós queremos fazer até o último momento da nossa vida é te cultuar. Entregar o culto que o Senhor é digno. O culto para lhe atribuir a toda a honra, a toda a glória. Ó Senhor Jesus, nós não sabemos distinguir claramente quem é o povo que o Senhor se aborreceu para toda a eternidade. Mas nós pedimos que pelo poder da palavra e pela ação do Espírito, o Senhor transforme vidas nessa noite. Se há alguém aqui que duvida do teu amor, se há alguém aqui que ainda habita na terra de Edom, achando que vai conseguir construir alguma coisa sem o Senhor, que vai restabelecer a sua vida sem o Senhor, mostra, Senhor, a miséria espiritual em que eles estão, a perdição em que eles estão, e que eles não podem reedificar e construir nada se não for o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E nós não conseguiremos edificar a nossa vida sem o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, edifica a nossa vida sobre aquele que é a pedra viva, o fundamento da construção da igreja, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fortalece o amor dos teus eleitos nessa noite, Senhor, e transforma a vida daqueles que ainda não te conhecem. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.